segunda parte do debate Açores que Futuro, um debate promovido pela RTP Açores, pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e pela Universidade dos Açores, que no fundo quer analisar os indicadores de pobreza, exclusão social, indicadores também relacionados com a educação, e que traz aqui hoje 6 convidados que estiveram na primeira hora a debater aqui todos estes dados. Na segunda parte temos a oportunidade de ouvir convidados que nos acompanham desde o primeiro minuto neste grande debate e que vão ter a oportunidade aqui também de dar a sua opinião. Começo por Francisco Simões, ele que é psicólogo, investigador do ISCTE e que tem estudado, no fundo, este fenómeno dos jovens nem-nem. São designados de nem-nem porque não estudam nem trabalham. E ia perguntar-te precisamente, Francisco Simões, o que é que empurra os jovens que têm entre 15 e 34 anos para esta situação? É o desinteresse ou a falta de oportunidades? Antes de mais, boa noite a todo o painel e obrigado pela discussão que tivemos aqui inicialmente sobre os diversos indicadores. Eu sei que neste momento tememos todos pela nossa vida se discutirmos mais indicadores, mas só 2 notas breves em relação a indicadores. Um relacionado com a temática dos jovens nem-nem. A situação nos Açores nos últimos 10 a 12 anos revela que este é um problema estrutural. Na verdade, 1 em cada 4 ou 1 em cada 5 jovens sistematicamente está nesta condição nos Açores, o que significa que, do ponto de vista geracional, nós temos aqui um potencial de perda de capital humano muito acentuado, por variedíssimas razões. A principal delas, o abandono escolar precoce, isto já foi debatido aqui hoje. Outra tem a ver com, por exemplo, a dificuldade de coordenação entre a oferta educativa, aquilo que o mercado oferece e os próprios interesses que os jovens têm ou não sabem que têm ou possam vir a descobrir junto de empregadores e junto das entidades formadoras. Eu diria só, acrescentaria aqui um ponto relativamente aos indicadores, muito breve, muito cuidado na leitura dos indicadores, nomeadamente o abandono escolar precoce, porque de facto a situação é de estagnação. Entre 2011 e 2012, o indicador de abandono escolar precoce caiu 9 pontos nos Açores. Caiu de 43% para 34%. E se pensarmos bem, do ponto de vista da série cronológica, percebemos porque é que houve essa queda de 9 pontos. Essa queda de 9 pontos aconteceu porque houve uma mudança legislativa. Ou seja, a partir desse ano letivo, os alunos tiveram que passar a estar de forma obrigatória no sistema de ensino até aos 18 anos. Portanto, houve uma mudança que foi legislativa e que foi importante, mas que significa que explica em grande medida esta queda, porque depois nos anos seguintes, de 2012 a 2021, a queda foi de 7 pontos. Portanto, os números devem nos fazer pensar, e neste caso concreto, nós de facto estagnamos. Temos de ter de facto cuidado nessas leituras. Relativamente aos jovens nem emprego nem educação, eu acho que é muito importante ter em consideração também, se calhar, outro ponto da história. Nós vimos num fim de semana em que os alunos desta região, do ensino profissional, ganharam 16 medalhas no concurso das profissões. E eu chamo a atenção para este ponto porque, aliás, isto não é novo, os nossos alunos no ensino profissional, de forma regular, são premiados nos concursos nacionais e isto demonstra que existem recursos, competências, capacidades nestes jovens nos Açores. O que também nos confronta com a necessidade de perguntar porque é que estes recursos não são aproveitados ou de que forma é que eles podem ser transformados em políticas. E eu acho que essa é a grande questão, ou a questão de fundo e a questão que eu gostaria de dirigir ao painel. É porque, na verdade, é consensual e é bastante evidente que medidas não faltaram. E não faltaram nos últimos 2 anos, não faltaram nos últimos 10, 20, 30 anos, mas os resultados são de facto estes. E eu discordo ligeiramente com o Dr. Walter Furtado quando diz que o que é necessário é participação. Nós já não estamos num ponto de precisar de participação. Nós estamos num ponto em que temos que ir muito para além da participação, especificamente das pessoas que são pobres. É porque tivemos um debate durante 1 hora em que falamos da auscultação, que é muito diferente de participação, é muito diferente de criação e é muito diferente de implicação das pessoas que estão na condição de pobreza para a resolução das suas próprias vidas. E, portanto, aquela questão que eu gostaria de dirigir ao painel é a seguinte, e dirigir, em primeiro lugar, ao Sr. Vice-Presidente, mas também a todo o painel para comentar. Tem, no fundo, 2 pontos. O primeiro ponto prende-se com a natureza de um novo plano ou de uma nova estratégia, ou de uma estratégia renovada que existe na região. Quais são as prioridades? Quais são as áreas que, à partida, estão nesse caderno de encargos de revisão, tendo em conta que a estratégia é bastante abrangente,
mas às vezes, entre tantas prioridades, podemos perder o foco. E eu gostaria de perceber se há um caderno de encargos claro sobre quais são as áreas prioritárias para uma nova estratégia. E, em segundo lugar, qual é o lugar que vão ocupar as pessoas em condição de pobreza. Porque, como dizia Fukuyama, e ele é insuspeito de ser um esquerdista, se há grupo que não é representado, porque não pode ter associações e não tem sindicatos, porque não tem recursos, são os pobres. Obrigado. Esta questão é naturalmente vocacionada aqui para o Vice-Presidente do Governo, porque são medidas que têm que estar em curso com a governação, obviamente. Sim, muito obrigado pela questão, Francisco, e dizer-lhe o seguinte. A nova estratégia, que se pretende que seja nova e que foi encomendada à Universidade de Coimbra, é exatamente para termos uma base científica, porque já chega de andarmos à deriva e com medidas imediatistas de um ano para o outro, e, portanto, temos que ter uma estratégia fundamentada. Vai ser, não sei o que eu faço, portanto, serão com entrevistas no terreno, onde vão perceber as pessoas pobres onde é que estão, porque é que lá estão, onde estão, e como eu disse aqui no início, os territórios prioritários de intervenção de 87 são os mesmos de hoje em dia, e, portanto, algo correu mal, é preciso perceber porque é que são, e os encargos são exatamente como é que podemos qualificar as pessoas para terem melhor emprego, quer a nível do ensino, quer do ensino profissional, quer da educação, porque a premissa principal foi que a pobreza não se enfrenta com medidas assistencialistas. Essa é para a pobreza quando não tem mais nada, ou seja, eu estou muito esperançoso, tenho muita esperança que a Jennifer, daqui a 20 anos, seja uma Jennifer com esperança, que tenha uma vida melhor, que tenha completado o ensino superior e que esta estratégia da Universidade de Coimbra, como se sabe, é insuspeita também de não ser de direita, que é de esquerda, obviamente, de nos darem os caminhos, as ferramentas para o Governo poder atuar. Atuar com ferramentas científicas, dos cientistas, e não da vontade política da A, B ou C. E do Partido Socialista, ou do PSD, ou do CDS, ou da coligação, como queiram. Agora, neste caso, da coligação liderada pelo José Manuel Bolheiro. E, portanto, o que nós queremos é uma estratégia há 10 anos, consistente, que identifique os problemas, é o caderno de encargos, que identifique precisamente os problemas, como devemos atuar e quais as ferramentas para o futuro. Sendo certo que a educação e o emprego, a qualificação das pessoas, são absolutamente fulcrais para sairmos da pobreza. Nós não combatemos pobreza com ajuda a quem é pobre. E, de facto, os pobres, Francisco, não têm sindicatos, mas sustentam muita gente. E a verdade é esta. Avancemos também aqui, eleitoralmente. Avancemos aqui Também para outra temática. Temos na plateia um representante das Forças de Segurança, Ruben Medeiros, chefe da área operacional da PSP dos Açores. Tendo em conta que os Açores têm sido vendidos de alguma forma como um destino seguro e que se tem falado ultimamente tanto em aumento de criminalidade violenta, em aumento de consumo de substâncias, de violência doméstica, as Forças de Segurança estavam preparadas para lidar com esta situação, com este boom dos últimos anos? Boa noite a todos, aos membros do painel. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de dirigir. A questão do boom pode ser um pouco alarmista e eu vou dar uns passos atrás para percebermos o enquadramento geral. A criminalidade em 2021, teve um ligeiro acréscimo, quer a geral, quer a violenta e grave. Mas se nós recuarmos até 2006, os níveis de criminalidade que experimentamos em 2021, que são os últimos dados disponíveis do RASI, não é, do Relatório Anual de Segurança Interna, são bastante mais baixos que em 2006. E desde 2006 que a criminalidade ao nível dos Açores tem vindo a descer com ligeiras alterações, aumentos, mas tem sido uma tendência descendente desde 2006. Basta ver os dados do RASI. Mas em 2021 há um pico desses dados, inclusive a 70% da criminalidade relativamente a sequestro, que e 7,6% em relação à criminalidade violenta. É preciso depois vermos, não é? Repito, para não instilarmos um sentimento de insegurança com base nesse tipo de raciocínio. Mas 2021 foi um ano atípico.
nós temos os anos 2019, não é? Que foi o último ano da pandemia, 20 e 21, são anos atípicos em termos de estatística, não é? Porque temos que recuar até 2019. E o que é facto, e reitero, é que os números desde 2006 têm vindo a descer. E os números atuais estão bastante abaixo daqueles de 2006. Este é um ponto importante. Relativamente ao aumento da criminalidade, é preciso ver que tipo de criminalidade é que aumentou, não é? E o que é que pode ser feito em relação a isso. Relativamente às forças de segurança e à PSP, neste caso concreto, a força territorialmente competente aqui nos Açores, importa também dar nota do seguinte. As variações percentuais, numa realidade como a nossa, não é? Podem ter alguma expressão percentual, repito, mas depois, em termos absolutos, da variação de crime, pode querer dizer um aumento bastante baixo da criminalidade. Quer isso dizer, por outras palavras ainda, podemos falar um aumento de 50%, quando na realidade, em algumas das nossas ilhas, estamos a falar de 1 para 2 crimes. Isto é importante também que fique ressalvado para não potenciar sentimentos de insegurança com base nesse tipo de raciocínios. As variações percentuais podem ter expressão, mas traduzem, muitas vezes, na nossa realidade, aumentos absolutos bastante pequenos. A PSP, em concreto, nos Açores e o Comando Regional, não é? O que tem feito é um pouco o que tem sido falado aqui na nossa parte de prevenção, na parte pedagógica, porque naturalmente temos uma dimensão repressiva, tem sido também ao nível dos mais novos, não é? Ao nível, por exemplo, do programa Escola Segura, dentro do modelo integrado de policiamento de proximidade, dirigir-se aos mais novos com campanhas de prevenção, designadamente ao nível da violência no namoro, não é? Ao nível do consumo de substâncias estupefacientes, não é? E aqui em concreto já a trabalhar para prevenir a questão das drogas sintéticas, de facto tem sido um problema entre nós, ou seja, a polícia está a par deste tipo de fenómenos e combate e previne. Última nota para dizer que, sendo Portugal considerado um dos países mais seguros da Europa e do mundo, dentro de Portugal os Açores continuam a ser uma das regiões mais seguras do país, daí que continuamos a merecer a confiança de milhões de turistas que continuam a cá vir, porque o destino Açores continua a ser vendido como um destino seguro, daí nós continuamos a receber os turistas. Muito obrigado. Muito obrigada. Quer fazer aqui um reparo, uma réplica? Não um reparo, um comentário, né? Primeiro, mostrar uma grande satisfação de uma das pessoas que representa uma das funções do Estado ser açoriano, né? Que acha independente. Nós sabemos aqui no Estado, aqui nos Açores, temos as funções que são, enfim, de soberania e outras que são desenvolvidas pelo Poder Regional e pelo Governo Regional e outras que são diretamente pelo Estado. E eu sou daqueles que consideram que mesmo as soberanias, as funções do Estado, quando representadas pelos açorianos, esses podem não ser tão doutorados e não ter, mas conhecendo a realidade, podem dar sempre um acrescento maior. Eu não quero contribuir para uma situação de alarme e acho que a região autónoma dos Açores, onde eu resido, é uma região, digamos, uma região segura. Mas queria sublinhar que, sobretudo na ilha de São Miguel, no concelho de Ponta Delgada e mesmo noutros concelhos, há situações que verdadeiramente nos preocupam. E não é querer dramatizar, nem nada disso, e acho que estamos a tempo ainda de corrigir. Eu já fui, em termos de património, o meu carro já foi vandalizado 2 vezes desde janeiro. Mas eu pensava que era só eu. Não, mas é que eu tenho um vizinho desgraçado e que tem um rendimento muito baixo. Esse também partiram logo o vidro de trás. O outro, ontem fui e até posso dizer nomes, e quando eu me estava a queixar, uma pessoa amiga dizia-me ele, olha, o meu carro, mesmo no centro de Ponta Delgada, este ano, já foi assaltado 3 vezes. E porque eu senti, estou convencido. O que eu quero dizer é que, e há muita gente que não faz queixa, se toda a gente resolvesse fazer queixa, quer na violência doméstica, nas agressões, essas coisas da criminalidade pequena, a avenida de Ponta Delgada não cabia aquela gente toda. Antes devolvemos a palavra... Não, mas sim, só para dizer que estou de acordo, mas é preciso a gente ter consciência que estamos a viver uma situação, por enquanto não ainda muito preocupante, mas se não houver, digamos, mal, e eu não sou daqueles que deve ser só responsabilidade da PSP,
há uma responsabilidade, em primeiro lugar, da sociedade. Essa situação é uma responsabilidade da sociedade, é uma responsabilidade de nós todos. Há um problema da resposta, que é um problema de doença, e deve ser tratado como tal. Eu, no outro dia, no CESA, no Conselho Económico e Social, numa reunião que tivemos lá sobre os sem-abrigo, fiquei... E vamos aproveitar exatamente essa sua deixa para numa ouvir... reunião dos sem-abrigo, por exemplo, não era admitido, o professor Fernando Diogo, se disser mal, como corrija, as pessoas que têm esse tipo de problemas e tomam essas drogas sintéticas, e que para nós foi traçado um quadro mesmo muito negro, ao ponto de nós sermos aqui já pioneiros na criação de algum tipo de drogas aqui, pelo menos duas, Walter que identificava, vamos aproveitar esta sua deixa. E termino, é de facto uma situação preocupante. Vamos aproveitar esta sua deixa, que referiu aqui na condição dos sem-abrigo, que há também um fator aqui que contribui, que é a saúde mental, e porque temos na plateia também a presença da vice-presidente da Ordem dos Médicos dos Açores, Maria Inês Leite. Pegando exatamente nesta questão que o Dr. Walter Furtado acabou de falar, da questão da saúde mental, influenciar também estes problemas de exclusão social, de desigualdade social, e tendo em conta que a região, em 2 décadas, duplicou o número de médicos, duplicou o número de consultas externas, continua com a taxa de mortalidade infantil elevada e com uma esperança média de vida abaixo de 2 anos do que o restante do país. O que é que está a acontecer? O que é que está mal? Muito boa noite, Marta, boa noite a todos os elementos do painel, e agradeço realmente o convite para a Ordem dos Médicos poder aqui intervir. E realmente a pobreza e a doença estão lado a lado. É um ciclo vicioso, e isto começa já mesmo na criança. A criança que vive num meio onde não há condições económicas, não há condições de habitabilidade, não há incentivo para a escola, que vive num meio, muitas vezes, de violência doméstica, é uma criança que começa a ter comportamentos já diferentes, e aparecem aí já os primeiros indícios de doença mental. Essa doença mental muitas vezes não é diagnosticada, porque também o acesso à própria saúde muitas vezes é difícil para estas pessoas, porque elas até não ligam, por assim dizer, não identificam a situação. E por outro lado também, em relação à saúde mental, que especifiquei só essa parte, nós não temos nem psiquiatras, nem pedopsiquiatras, nem neuropsiquiatras suficientes no Sistema Nacional de Saúde. É muito difícil arranjar-se uma consulta para uma criança com algum distúrbio, porque não temos realmente pedopsiquiatras, nem psiquiatras, nem psicólogos em número suficiente no Serviço Regional de Saúde, desculpem. E isso era um dos meus desafios para o Sr. Vice-Presidente, realmente o que é que se está a pensar fazer para melhorar esse acesso ao tratamento das pessoas com distúrbios mentais, e que depois se manifestam, começam na criança, vão para a adolescência, começam os comportamentos aditivos, que aqui tanto estamos a falar. Realmente as drogas sintéticas neste momento é realmente uma catástrofe nos Açores, e é uma catástrofe tanto para eles como para nós técnicos de saúde, porque nós não temos conhecimento de quais são aquelas drogas, como as tratar e como criar um antídoto, porque nem sequer sabemos o que é que elas são. E, portanto, é para nós mesmo como médicos uma catástrofe, porque não temos meios, ou é difícil tratar esse tipo de situações. Em relação à pobreza em geral, e como é que ela se manifesta em termos de doença, ela manifesta-se porque os comportamentos sociais, os hábitos que as pessoas com menos rendimentos têm, são hábitos que vão levar muitas vezes a desencadear a doença. Começa com a própria alimentação. As pessoas com mais baixos rendimentos, por incrível que pareça, usam muito alimentos muito ricos em açúcar, que muitas vezes são mais acessíveis, os refrigerantes, muitas vezes de má qualidade, mas os refrigerantes em geral com grandes quantidades de açúcar, o que vai fazer que aconteça e que apareça desde tenra idade uma obesidade. Nós temos os índices também, aí não aparece, mas temos os índices de maior obesidade infantil do país, e esta obesidade infantil vai se manifestar mais dia ou mais tarde em doenças cardiovasculares
em infartos, em AVCs e também em doenças cancerígenas. Portanto, são muitas vezes o fator desencadeante ou é um fator predisponente para aparecer uma maior taxa de cancros. E os cancros têm, muitos deles, a gente não sabe a origem, muitos têm uma certa tendência até hereditária, mas a grande maioria aparecem por maus hábitos diários, hábitos esses que nós podemos controlá-los. E começamos pelo tabaco, o álcool, a obesidade, o sedentarismo. Tudo isto são fatores que nós podemos, no nosso dia-a-dia, modificar para diminuir as taxas de cancro, que também, segundo a estatística que foi dada, é das maiores em relação a Portugal continental. E estas 4 situações que eu dei também estão relacionadas todas elas com a pobreza. O álcool, o tabaco, nós temos uma taxa muito elevada de cancro do pulmão, de cancro da parte superior, tanto da laringe, da faringe, precisamente associada tanto ao tabaco como ao álcool. E também temos as maiores taxas de alcoolismo do país inteiro e as maiores taxas de consumo de tabaco também do país inteiro. Portanto, isto anda tudo interligado e é tudo um ciclo vicioso. E, portanto, nós temos que travar isto de algum lado. Realmente disse que a pobreza não se trata, evita-se. Não, tem que se tratar aquela que já existe. Agora temos que começar realmente, e devemos começar na criança, para evitar a pobreza e o efeito da pobreza. E isso muitas vezes será feito, ou poderá ser feito, se houver número suficiente, de referenciações dessas crianças que estão em risco, tanto pelos médicos de família, se eles tiverem tempo para isso, que não têm, para fazer medicina preventiva, e eles são poucos para fazer a medicina curativa, e isso realmente, detectar essas situações nas crianças, já se trata de medicina preventiva, fazerem essa sinalização. Por outro lado, também vão sinalizar, mas a quem? Lá está, os tais pedopsiquiatras, etc., os nutricionistas, para aconselhar aquela criança e aquela família em hábitos mais saudáveis alimentares. E acho que a prevenção realmente começa com a criança. O tratamento da pobreza, isso aí eu já deixarei ficar para quem de direito. A medicina o que faz realmente depois já é tentar colmatar os efeitos laterais daquilo que já se instalou e tentar prolongar ao máximo a qualidade de vida das pessoas. Temos mais uma intervenção de plateia, mas como o tempo corre e a pergunta era direta, mas há uma pergunta direta ao Vice-Presidente relativamente à saúde mental e terá que ser para abreviar, porque de facto responder a todas essas questões seria difícil, mas sobretudo à questão direta que foi feita em relação a mais recursos para a saúde mental. Bom, eu não sei se vai ser considerado uma ingerência aquilo que eu vou dizer, não é? De repente considero uma ingerência. Mas isso foi desde o início determinado no programa do Governo e o Programa Regional de Saúde Mental está aí e, portanto, vai ter o seu início muito brevemente. Agora, Sra. Doutora, permita-me dizer 2 ou 3 coisas. Há uma coisa que os Açores são exemplo a nível nacional. Há uma. E eu vou dizer qual é. Em 2002, eu, o Dr. Ricardo Verdes Cabral e a Dra. Madalena Montalverne fomos ter com o Presidente Carlos César e propusemos de um programa regional de saúde oral. O Presidente Carlos César deu-nos os meios para fazermos isso. E nós fizemos, eu fechei o meu consultório, 15 dias e mais 15 dias e mais 15 dias, e os meus colegas, a Madalena e o Ricardo, e fizemos um programa regional de saúde oral. Um programa regional de saúde oral de prevenção. A prevenção em saúde é a única arma que temos para vencer a doença. A doença vence na prevenção. E hoje, quando nós começamos nos Açores, tínhamos os mais altos índices de cárie nas crianças açorianas. E começamos a ir à creche. Fomos acusados de andar a brincar, porque é considerado quem trabalha, só quem faz medicina curativa. A nossa medicina preventiva, de ir às escolas, de fazer educação para a saúde, que nós fizemos, que saímos do nosso centro de saúde, íamos à escola, fazíamos os rastreios.
fazíamos os rastreios. Na preventiva. Foi isso que eu disse. Sim, estou a concordar consigo. Estamos a falar os dois no mesmo tom. Sim, estou a concordar consigo. Peço que abrevi. Agora Mas estou a falar deixe-me em dizer. relação à saúde mental. O que é que nós vamos fazer para essa medicina preventiva na saúde mental das nossas crianças? Não é só na saúde mental. É na saúde mental, é na obesidade, é na... A obesidade nós temos um bom programa, mas que ainda não está a funcionar. E o programa de saúde mental também me parece que é um bom programa e que vai funcionar em breve, já foi apresentado. Eu presumo que irá dar resultados. Nós não podemos, à partida, foi feito... Eu sei que houve algumas discordâncias dos colegas de cá com quem fez o programa, houve aqui, mas é sempre assim. Quando há algum programa novo, há sempre algumas resistências. Agora, eu acho que o programa está bem estruturado, foi bem elaborado, esperemos que dê resultados. Agora, bom, doutora Inês Leite, há uma debate. coisa que nós não podemos obliterar. Eu vou-lhe dizer uma coisa, é a falta de médicos. Mas a falta de médicos especialistas deve-se quando os anteriores governos, e a sua doutora não me deixará nessa matéria, vai-me acompanhar, se acabou com as vagas protocoladas e com a unidade formativa. Isso foi o problema de muitos serviços perderem da unidade formativa e acabarem-se com as vagas protocoladas para os Açores. O que aconteceu, como se sabe, que os nossos colegas ficam no continente e não querem vir para os Açores. Com as vagas protocoladas. Isso daria outro tema, outro debate, igual ou maior ainda do que este. De qualquer maneira, a Ordem dos Médicos só quer alertar que realmente a pobreza em Portugal, nos Açores, na região autónoma dos Açores, realmente é muito alta e que tem efeitos muito nefastos na saúde de todos os açorianos. Muito obrigada, doutora Maria Inês Leite. Vamos agora ao encontro do Osvaldo Cabral, é jornalista, diretor executivo do jornal Diário dos Açores, está há 40 anos na profissão, ligado à informação. Neste livro, Joel Neto retrata a comunicação social relativamente a estas questões de pobreza e exclusão social, como não aprofundando muito esta temática. Pergunto qual é que é a tua percepção da forma como a comunicação social tem abordado estas matérias? Bom, costuma-se dizer que onde há desgraça está a comunicação social. Mas também diz-se que a comunicação social reflete muito o que é a sociedade e, portanto, acho que as duas coisas aplicam-se muito à nossa comunicação social, com algumas condicionantes que vou abreviar muito sumariamente. A comunicação social dos Açores não chegou a este debate agora. Há muitos anos que a comunicação social acompanha este problema, este fenómeno, e tem dado o seu contributo conforme pode. Mas eu percebo a crítica do Joel. Quer dizer, será a melhor abordagem que a comunicação social faz à pobreza, do modo como a tem tratado? Provavelmente não. E porquê? Tem a ver também com razões estruturantes da própria comunicação social. Nós não temos a dimensão dos grandes órgãos de comunicação social para fazer, por exemplo, jornalismo de investigação, que é uma das grandes diferenças que temos aqui na nossa região. E depois tem também o problema da abordagem, que é extremamente difícil a este tema. Eu tive muitas discussões, e que continuamos a ter nas redações, sobre como é que se deve abordar este problema na comunicação social. Porque as pessoas, compreensivelmente, não querem ser expostas. A própria sociedade, como se disse aqui, às vezes esconde o problema para tentar julgar que ele não existe. Também não ajuda muito. As elites intervêm pouco na comunicação social. E, portanto, há aqui um problema também de receio de criar estigmas na própria comunicação social. Eu recordo-me perfeitamente nos primeiros anos, quando queríamos ilustrar uma reportagem sobre o tema, usávamos imagens de rabo de peixe. Era tudo associado à pobreza a rabo de peixe. Criava-se aqui um estigma. Bom, felizmente as coisas hoje estão um pouco diferentes, e felizmente para rabo de peixe que existe o problema aqui no centro de Ponta Delgada. E depois há o problema estruturante, que é a comunicação social açoriana não tem capacidade, não tem recursos para tratar desses temas com grande profundidade. Ela própria está mergulhada na pobreza, ou seja, não tem recursos financeiros para dispor de muitos jornalistas para abordar o tema, não tem o tempo suficiente para os jornalistas abordarem esse tema e, portanto, a nossa capacidade também não é tão grande como se podia ser ou como podia ser nos outros órgãos de comunicação social com maior dimensão. Portanto, eu devolvo a questão, quer dizer, qual é o papel que os oradores gostariam de ver na comunicação social e já agora também
Porque é que as elites não intervêm mais na comunicação social sobre este tema? Muito obrigada. Talvez o Joel possa responder a esta provocação do Osvaldo, já que levantou a questão na própria obra de ficção. Sim, eu há bocadinho estava aqui a sublinhar alguns itens de que ainda não falámos, que retratam a pobreza dos Açores. Alguns deles foram referidos pela senhora representante da Ordem dos Médicos. Alguns eu gostaria de contrapor à intervenção do senhor comandante da polícia. É evidente que me tranquiliza muito ouvir alguém na sua posição tranquilizar. Eu sinto-me mais tranquilo, mas depois acho que estamos a esquecer a família. Não apenas a violência doméstica, estamos a esquecer o abuso sexual, o incesto, a gravidez na adolescência, que é uma violência, como é evidente, e depois no domínio da saúde estamos a esquecer, por exemplo, a diabetes, temos um índice altíssimo também, o suicídio jovem, por maioria de razão, um dos problemas da saúde mental. E eu juntava aqui mais um elemento, que é a pobreza da nossa comunicação social. É evidente. Isso é absolutamente evidente. Nós, como qualquer outra sociedade, temos a comunicação social que exigimos, que custeamos, cujos jornais compramos. Quantos açorianos compram um jornal? O Osvaldo é diretor executivo de um jornal que ele próprio distribui de borla. O próprio Osvaldo distribui o seu jornal de borla. Porquê? Porque vender o jornal não faz parte do modelo de negócio. O modelo de negócio baseia-se em chegar à maior quantidade possível de pessoas. E, portanto, nós podemos olhar para estes 30 índices que eu tenho aqui, e já surgiram mais alguns nesta conversa, já são 35, 40, e há mais, e dizer de um deles que é atraso endémico, do outro que é, nós somos de uma geografia muito remota, do outro nós temos muito pouca população, mas nós temos 35, 40, dezenas de índices e todos eles contam uma mesma história. Deixa-me insistir nesta tecla. Todos estes índices contam uma mesma história. E essa história é a história da pobreza. Para uma última ronda, e porque fazemos agora um virar de página daquilo que será o futuro dos Açores, e fala-se muito no reforço da autonomia, na necessidade de reforçar poderes, aproveitando que estás com a palavra e porque vamos mesmo ter que terminar e ser muito breves, por aquilo que são as tuas palavras e a narrativa neste livro, tu descreves uma região que não teve esse desenvolvimento harmónico como se esperava e que é uma miragem. Que soluções é que é preciso aplicar nesta fórmula para mudar o rumo de desenvolvimento dos Açores? Bom, eu em primeiro lugar gostava de agradecer a todas as 5 pessoas que aqui estão hoje. Muito obrigado por terem vindo. Foi uma honra. Acho que o debate foi bastante profícuo de uma série de pontos de vista. Um bom debate de que eu acho que nos vamos orgulhar. Evidentemente, eu não sou técnico. Eu sou um escritor, eu não posso estar aqui a apresentar soluções no domínio da saúde, soluções no domínio das dependências. O que eu quero é que os técnicos apresentem soluções e que os políticos coloquem esta preocupação, este diagnóstico na primeira linha da atualidade. Agora, há 2 coisas que eu acho que todos nós podemos fazer. Nós, classe média, somos a elite disponível nos Açores, porque a verdadeira elite, na verdade, como disse o Osvaldo, e muito bem, vive nas suas torres de marfim absolutamente alheada da realidade. Eu acho que os Açores são um paraíso para a classe média, como eu não conheço outro, nomeadamente em Portugal. Os ricos vivem bem nos Açores como vivem bem em qualquer lado, estão aqui, estão noutro sítio qualquer, que os Açores são uma fatalidade, porém, para quem nasceu pobre. E, francamente, acho que os Açores, neste momento, estão a caminho de lado nenhum. Isso é absolutamente verdade para uma série de crianças, para dezenas de milhares de crianças espalhadas pelos bairros sociais e não apenas pelos bairros sociais dos Açores. Mas há 2 coisas que eu acho... Mudar, por exemplo, o modelo de bairro social. É também isso para mim parece-me evidente. Claro, eu fico contente por as pessoas, nomeadamente da Terra Chã, segundo anunciou aqui o Sr. Vice-Presidente, irem ter casas novas no seu bairro social. Mas eu gostava era que elas saíssem do bairro social e não estivessem todas confinadas a um único modelo de vida, com que as crianças deixam até de ter termo de comparação. Esse é um modelo absolutamente em desuso no mundo ocidental todo e que nós continuemos a investir nesse modelo
parece-me que nem vale a pena discutir, é um absurdo. Mas eu gostava de, só para responder à tua pergunta, Marta, de dizer que acho que há duas coisas absolutamente fundamentais. Primeiro, reconhecer o problema. Reconhecer o problema sem vergonha. O Osvaldo foi muito claro. Há vergonha na própria comunicação social, há vergonha na sociedade. Eu falo destes problemas e as pessoas dizem-me: estás a falar mal dos açorianos? Não. Estou a identificar um problema que todos nós temos de consciencializarmos que ele existe. Segundo ponto, não culpar as vítimas. É muito fácil nos Açores, nisto eu estou totalmente do lado do Dr. André Cardoso, é muito fácil diabolizar os beneficiários do rendimento social de inserção. É muito fácil. Quer dizer, toda a economia, toda a sociedade açoriana vive de subsídios. As empresas, o próprio Estado vive de subsídios. As instituições de solidariedade social, toda a gente vive de subsídios. E, no entanto, não se diabolizam as empresas que ganham milhões, não se diabolizam o Estado que vive de subsídios, não se diabolizam as empresas que ganham centenas de milhares, diabolizam-se os pobres que ganham 80, 90, mesmo que sejam 500 euros por mês. São esses que são diabolizados. E isso é por aí que temos de começar a moldar as consciências. Nós, classe média, temos de deixar de diabolizar os pobres. E eu espero, francamente, que esta luta do Governo em vigência, luta em particular do Sr. Vice-Presidente Artur Lima, contra o RSI, seja a luta contra as condições que remetem as pessoas ao RSI e não luta contra o instrumento, porque enquanto não se mudar as condições, o instrumento é absolutamente necessário, porventura até precisaremos de mais e maior. André Cardoso, que medidas estruturantes é necessário aplicar para mudar este panorama da exclusão social? Eu acho que aquilo que me parece é que o momento em que vivemos exige duas naturezas de medidas. Medidas de caráter estrutural, que interliguem e que sejam capazes, de facto, de colocar coordenadamente a funcionar a saúde, a educação, a solidariedade social e o emprego. Esta questão é estrutural. Medidas estruturais coordenadas que abordem estas questões que são fundamentais e depois medidas de emergência, porque a situação que vivemos hoje não é igual à que vivíamos o ano passado nem há 2 anos atrás. O país já denota alguma tendência de redução, por exemplo, da inflação, enquanto que aqui a inflação está, neste momento, a sofrer um novo impulso por via do aumento dos custos da eletricidade. E, portanto, isto penaliza imensamente as famílias no seu cabaz de compras mensal e é preciso o Governo, naturalmente, apoiar estas situações de emergência, seja operacionalizando o FEAC, que já foi aqui falado hoje, ou seja, os cabazes alimentares que também foram diabolizados há uns anos atrás, mas que penso que é importante que hoje reconheçamos que ainda há pessoas que deles precisam. Esse é um primeiro passo para o reconhecimento de que temos um problema, mas também medidas de caráter excepcional, designadamente, eventualmente, revisitando o Governo Regional a medida que criou de apoio às taxas de juros do crédito à habitação, porque ela, de facto, e o Governo vai ter prova disso, não alterar, não chegará a ninguém, ou seja, a classe média não será abrangida por uma medida que prevê que só apoiará aqueles que tenham mais de 50% de taxa de esforço e, portanto, é fundamental rever essa medida, sob pena dela não chegar a ninguém. É fundamental rever outras medidas, designadamente o incentivo ao arrendamento. É verdade que temos hoje mais beneficiários, mas se temos mais beneficiários do incentivo ao arrendamento não é porque a medida tenha sido alterada, é porque há mais pessoas a cumprir os requisitos que já estavam fixados. Mas há outros que necessitam que o Governo reveja esse tipo de apoios. Portanto, acho que é fundamental que se definam medidas de caráter estrutural, designadamente que se operacionalize o Plano Regional de Saúde, que ainda não está, o Plano Regional de Combate às Dependências, que ainda também não é conhecido, que a estratégia para a década no âmbito da educação seja definida, que a agenda para a habitação, seja ela qual for, também seja definida. Temos, no fundo, um conjunto de medidas avulsas, mas não conseguimos, e eu concordo com o Joel nesta perspectiva, ou seja, não há uma perspectiva, uma visão, uma estratégia para a região, para a década. E nesse domínio, claro que à cabeça o Plano Regional de Saúde, ou melhor, a estratégia para a educação é determinante. Neste momento sobrevivemos com aquela que é a iniciativa das escolas, mas que é eventualmente insuficiente. É preciso monitorizar, avaliar as condições em que estão ou não a ser aplicadas medidas que confluam todas para um objetivo comum, aumentar o sucesso e reduzir o abandono.
E, por outro lado, na saúde é preciso também haver uma estratégia, quer ao nível, não só ao nível da saúde mental, mas também a questão das dependências, que é central, e continuamos sem um plano que aborde essa temática. E depois, acho que estas duas áreas são de facto determinantes. Outro aspecto que é fundamental é olharmos as questões, as condições do mercado de trabalho. Não basta dizermos que reduzimos a taxa de desemprego. Em que condições trabalham neste momento os açorianos? A precariedade associada ao setor do turismo é preciso ser abordada. É preciso haver uma abordagem consistente ao trabalho precário, porque não é suficiente dizermos que temos mais pessoas a trabalhar. Em que condições é que estas pessoas estão a trabalhar? Isso é fundamental, termos uma abordagem concertada destes planos que eu aqui mencionei. Em à parte, o Sr. Vice-Presidente do Governo falou dos programas ocupacionais. É bom que o Governo, e eu acho que já reconheceu, o Governo já reconheceu, que os programas ocupacionais têm um propósito. Têm um propósito e não devem terminar. Os programas ocupacionais, nos últimos anos dos governos do Partido Socialista, reduziram 50%, Sr. Vice-Presidente do Governo. Caridade absoluta. E, portanto, o que o Governo neste momento está a fazer, ou fez, e acho que já começou a recuar paulatinamente, designadamente, em algumas áreas, foi repor alguma consistência nos programas ocupacionais. E, portanto, há pessoas, e é fundamental que isto aqui se diga. Outra coisa que rapidamente, outra coisa que é muitas vezes ignorada, que tem a ver exatamente com a taxa de empregabilidade associada a esses programas. Era interessante saber quantos de nós aqui nesta assistência conhecemos qual é que é a taxa de empregabilidade associada aos programas ocupacionais. É preciso que se diga que, por exemplo, em 2018 ou 2019, agora era preciso recuperar a data exata, mas foi superior a 60%. E aquela que é associada a programas como o estagiário é superior a 80%. São programas que têm um enorme mérito de integração no mercado de trabalho de uma franja da nossa população que, se não fosse por essa via, não o teria. Ganhar hábitos de trabalho, ter uma tutoria no seu posto de trabalho, designadamente nas juntas de freguesia e nas próprias escolas, ganhando competências e condições para integrar o mercado de trabalho. Anabela Borba, partilha desta opinião de que os programas ocupacionais fazem falta e que é necessário mantê-los? Eu penso que eles se mantêm noutros termos, mas que se mantêm e que as políticas de emprego não têm as mesmas designações, mas acabam por, de facto, ajudar muita gente a integrar o mercado de trabalho e, portanto, a ocuparem-se de uma forma útil para a sociedade e para melhorarem as suas competências. Eu, portanto, partilho da opinião que vinha sendo feito um trabalho, que este trabalho tem continuado e que esperemos que melhore na globalidade, agora com o novo programa de orientação vocacional para jovens, que são uma franja da população que nos preocupa sobretudo, e portanto eu penso que é possível fazermos melhor, mas concordo também com aquilo que o Dr. André Cardoso acabava de dizer, que é fundamental articular as políticas de vários departamentos do Governo, porque de facto a pobreza não é uma questão da segurança social, é uma questão transversal à sociedade, que tem que ser encarada com esperança, com verdade, mas que não vale a pena andarem aqui ou os partidos da coligação ou o Partido Socialista a empurrarem de um para o outro. Isto é que tem que ser resolvido por toda a população desta região, com uma cidadania ativa e obrigando os partidos, todos que têm assento parlamentar, a dar os seus contributos. É isso que nós esperamos dos políticos, é que ajudem a resolver os problemas dos açorianos. E, portanto, não vale a pena degladiarem-se com razões, porque as razões estão de todos os lados. E, portanto, é isto que nós queremos. Fernando Diogo, ideias para os Açores, e sei que tem aí algumas ideias fora da caixa para, no fundo, contornar estes problemas sociais. Sim, desde logo, reforçando o que disse ali a engenheira Anabela, acantonar o combate à pobreza à segurança social é perder o combate à pobreza. Eu venho a dizer isto já há alguns anos, não é que a Segurança Social não tenha um papel importante, obviamente que tem, mas o problema da pobreza é um problema que tem muito a ver com a forma como o Estado se organiza, com as políticas que o Estado tem, com a especialidade produtiva da economia açoriana e com o que isso se traduz no mercado de trabalho. Apesar de tudo, a primeira ideia que eu tenho é não focar excessivamente
o debate sobre o futuro dos Açores na questão da mudança da autonomia. Eu confesso que muitas vezes, quando me ouço falar em aprofundar a autonomia, isto se traduz na minha cabeça em mais poder para os políticos. Claro. Muito obrigado. Já existem instrumentos. Eu lembro-me sempre, do exemplo do Rómulo de Carvalho, da história da educação em Portugal, em que se começa a falar na generalização do ensino pré-escolar na Primeira República. Bom, foi há 100 anos. Ou seja, nós não temos não precisamos de muitas leis, precisamos de facto de usar melhor aquelas que nós temos. Isto é um problema português, nós acharmos que mudando as leis vamos melhorar as coisas. Mas apesar de tudo há espaço para haver melhorias no sistema autonómico, com certeza que sim. Desde logo há que refletir, creio eu, por um órgão de autonomia que eu acho que não tem estado a fazer um papel muito bom e que é preciso se calhar pensar em melhorar, que são os Conselhos de Ilha. Os Conselhos de Ilha, na minha opinião, de quem está de fora do sistema político, mostram claramente, são uma caixa de ressonância de reivindicações de mais obra aqui e mais viagens da SATA para a ilha. E, aliás, tem até um impacto de fragmentação dos Açores, que é o meu quintal, a minha ilha, que se lixa e os outros, não é? E, portanto, se calhar, para mudar, pensa aí um bocadinho em mudar a questão do Conselho de Ilha. Mas, apesar de tudo, o que não devemos fazer é centrar-nos excessivamente na dimensão política, que não vai ter nenhum impacto significativo na transformação dos Açores. É preciso, se calhar, pensar em mudar a especialidade produtiva da economia açoriana, desde logo em tentar encontrar atividades que consigam pagar melhor, que são mais produtivas e que sejam mais estáveis para reduzir a precariedade. E há uma atividade em que os Açores têm todas as condições naturais e é uma, digamos assim, é algo que naturalmente os Açores têm, que é na área da energia. Os Açores podem ser líderes mundiais na área da energia, portanto, está aqui um especialista em pobreza a falar-vos de energia, portanto, fora da caixa, na perspectiva em que podemos, ilha por ilha, substituir o consumo de combustíveis fósseis importados por energia produzida de forma autóctone e um pouco tendo cuidado com a EDA, porque a EDA é potencialmente um problema muito grave para os Açores, porque é uma empresa demasiado grande para os Açores, demasiado poderosa, demasiado consumidora dos recursos, é o maior receptor de subsídios da região autónoma dos Açores, de longe, não é? Mara e eu ter 10 minutos de subsídio da EDA no meu bolso, não é? Para termos aqui, de facto, produção local, riqueza gerada localmente, para ficar localmente como produtores locais. Claro que, mais uma vez, não deitando fora o bebé com a água do banho, não deitando a EDA para fora, mas avançando por aí. Alguma coisa já está a ser feita, nomeadamente com o novo quadro comunitário de apoio, que até induz alguma coisa para isso, mas eu acho que os Açores têm todas as condições para gerar muito emprego e riqueza através disto, que ainda tem o benefício adicional de melhorar as condições de ambiente que nós, de facto, precisamos de o fazer com urgência e de sermos aqui um pioneiro e um exemplo mundial. Walter Furtado, o criar riqueza é um dos fatores de desenvolvimento económico de uma região. O Fernando Diogo falava da questão da alternativa. A energia podia ser, o setor energético podia ser uma alternativa. Em termos de outros setores, como o turismo, que tem vindo a crescer, e também a própria tecnologia, acha que haverá aqui caminhos a seguir e a desenvolver? Bom, a primeira questão é reforçar novamente, enfim, eu sou um democrata, penso que sou, né? E gosto do contraditório, mas eu continuo a dizer que um dos déficits grandes que existe nos Açores é de participação, a diversos níveis. Reforçar a participação. Depois, esse nosso debate cai em quase 50 anos de autonomia. Naturalmente fizemos algumas coisas bem feitas. Em matéria de economia, de bem-estar social, há uma franja importante que não é essa que foi aqui referida e que tem sido o centro do nosso debate, mas que houve, de facto, que beneficiou com muita, graças ao processo de autonomia, mas a autonomia está a caminhar para um beco sem saída. Esse nosso debate está a ocorrer numa situação de grande
fragilidade financeira da região. A região autónoma dos Açores, em matéria de receitas próprias, já mal dá para pagar as suas despesas correntes. A revisão da Lei de Finanças Regionais é urgente, é isso? As transferências do Estado, os fundos comunitários e até agora algum endividamento, e praticamente o nosso programa de investimentos era igual a zero. E, porque assim, nós estamos numa situação que se viveu uns anos atrás, enfim, a partir de 93, 94, mais ou menos, que foi resolvido, de facto, com a Lei das Finanças Regionais, porque a nossa autonomia tem uma história, tem trajetórias. Os primeiros anos da autonomia, talvez até 1988, nós tivemos aqui uma situação uma situação de equilíbrio das finanças públicas. Na altura tínhamos as receitas próprias e a famosa transferências ao abrigo do acordo da base das lajes. Depois isso acabou. E úteis. E não for a nossa integração na Europa, a situação tinha sido muito grave. E depois chegamos de 93 a 96, uma situação, digamos, de enverdar pelo endividamento, e vem a Lei de Finanças Regionais, que eu tive a honra de ter dado o meu modesto contributo também, e que resolveu dois problemas, que foi, aumentou as transferências e acabou o endividamento na região autónoma dos Açores. A partir de 1996, o endividamento passou praticamente a zero e as transferências tiveram um aumento espetacular. O certo é que agora estamos novamente numa situação que nos últimos anos, para se fazer face às necessidades de desenvolvimento, nem sempre correto. Tinha que se recorrer, para além dos fundos comunitários, dos fundos de coesão, transferências do OE, também endividamento, e agora que voltamos à situação de endividamento zero, e eu também sou contra o endividamento, mas o certo é que está um bloqueio e, de facto, é preciso o Estado, é preciso fazermos aqui um trabalho, e o Governo da República tem que se responsabilizar, e os partidos, de uma forma, digamos, solidária e responsável, para ver que nós estamos num impasse. Considero esse debate que nós temos hoje aqui está a decorrer num clima, digamos, de quase de oportunidade perdida. Quer dizer, nós tivemos quase 50 anos para resolver esses problemas. Acha que a mudança passa por um reforço dos poderes da autonomia? Não passa por nós. Há essa necessidade de uma revisão da Lei de Finanças Regionais? Primeiro, daquilo que foi dito agora há pouco, e ali também que eu sublinhei, termos conhecimento da situação. Termos conhecimento da situação. E a nossa situação é difícil, admitir isso. Depois apurar, digamos, quais são as causas que nos conduziram a esse caminho. Fazer um diagnóstico preciso. E discuti-las abertamente com o Governo da República, no seio da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, e se a solução, que assim penso e acredito, em parte é uma nova lei das finanças das regiões autónomas, mas não é para continuar no mesmo caminho, porque está visto que essa região não gera receitas. Nós não conseguimos ter uma economia que aumente receitas, e sem receitas é muito difícil, tudo desralha e ninguém tem razão, não é? E todos têm razão, mas não há pão. E, por conseguinte, nós estamos numa fase crucial da autonomia, e 50 anos, digamos, da autonomia. Eu sou um autonomista convicto, mas tenho que reconhecer que é preciso repensar esse nosso modelo, e que esse problema da pobreza não se resolve de fato, e eu termino, sem a educação, mas também sem a economia. Por conseguinte, é preciso melhorar os índices de economia, é preciso termos mais receitas próprias para podermos distribuir, para pagar melhores salários. O problema da pobreza, de acordo com esse índice, é baixos rendimentos. Sr. Vice-Presidente, temos ferramentas suficientes para dar a volta, para operar uma mudança nesta vertente social, valorizar as pessoas, e anunciou recentemente na Assembleia a criação de 10 mil postos de trabalho até 2024. Como é que vai fazê-lo? Recorrendo a fundos comunitários. Os fundos comunitários são uma oportunidade para valorizar as pessoas, quando no passado foram muito mais dirigidos para as obras públicas, para as grandes estruturas, infraestruturas. O que é possível apontar em termos futuros? Muito obrigado. Vamos lá ver então se, em primeiro lugar, Joel,
eu não diabolizo o rendimento social de inserção. Eu não usei essa expressão em relação assim. Combate. Diabolizar, combate. Diabolizar acho que foi ali daquele lado. Agora, vou-lhe dizer uma coisa. O que se fez foi politizar o rendimento social de inserção. Rendimento mínimo garantido. E isso eu vi com os meus olhos, que os presidentes de junta, não é ninguém que me contou, assinavam vales para receber o rendimento mínimo garantido à Segurança Social. Há quantos isso anos é uma... é que não, as coisas... há muitos anos, senhora. Há décadas. É do seu tempo. Não é, não, é não, do seu senhor. tempo. Não, faz favor, Não isso não é verdade. Mas é que isso não é verdade. Peço que conclua, porque estamos mesmo a finalizar. Estamos mesmo no limite do tempo. A senhora está a dizer que eu não ouvi, e vou-lhe dizer onde, na Ilha Graciosa, um senhor presidente de junta assinar vales do rendimento mínimo garantido para as pessoas irem à Segurança Social em campanha eleitoral. Está-me a dizer que não é verdade darem-se cabazes em campanha eleitoral autárquica, por exemplo, que o seu partido dava. Está-me a dizer que isto é mentira. Isso é um debate isto é verdade, foi visto pelas pessoas. Será, foi visto pelas pessoas. em termos político-partidários, explanado. E, portanto, agora vamos dizer uma coisa que é outra nota. Que é, parece que é esta coligação que está no governo há 25 anos. E que não é o Partido Socialista que esteve há 25 anos. Portanto, eu queria fazer essas duas notas. Quanto a investir nas pessoas, vou-lhe dizer. Antes investia-se em creches gratuitas 160 mil euros, quando este governo de coligação, presidido pelo Dr. José Manuel Bolheiro, chegou ao governo. Em 2023 são 3,5 milhões de euros nas pessoas, nas famílias. Foi este governo de coligação que diminuiu os impostos. Está no nosso programa de governo e anunciado pelo Sr. Presidente logo a tomada de posse. Diminuímos, baixamos os impostos. E, portanto, uma grande medida. Implementamos a tarifa Açores. Hoje, os açorianos podem viajar, conhecer os Açores. E, portanto, muito do turismo que aqui está, como disse, é turismo interno. Os aviões em janeiro e fevereiro andam cheios com turismo interno açorianos que antes não tinham oportunidade de ir e hoje conhecem as ilhas. Aumentamos, eu agradeço que não me interrompa para eu conseguir. Aumentamos o cheque pequenino, portanto, que hoje em dia é um cheque grande. Habitação, nós tivemos, entre 2012 e 2020, sem construir 79 casas nos Açores, novas casas nos Açores. Temos uma política de habitação de quase 300 novas casas para construir no PRR e 577 reabilitações. Temos bolsas para o ensino superior, investir nas pessoas, qualificar as pessoas, bolsas para o ensino superior. E tudo isto, temos um programa absolutamente extraordinário, inovador, que ninguém refere, que a comunicação social parece que tem medo também de anunciar isso, que são os novos idosos, que é verdadeiramente estruturante. Desculpe, esse programa já foi anunciado várias vezes na comunicação social. Mas não me respondeu à pergunta de como é que vai criar estes 10 mil postos de trabalho, se é com recurso a fundos comunitários. São 6.500 na função pública e são 3.500 com apoios comunitários nas empresas. E realmente tenho que concordar aqui um bocadinho com o Joel numa coisa, é que isto é tudo subsidiado, mas agora eu faço-lhe a pergunta, o que é que não é subsidiado na Europa? Mas eu estou totalmente de acordo. Eu sei que estamos de acordo. E este é um modelo de desenvolvimento que não é certo. Agora, há aqui uma coisa que me diferencia do Joel. Eu tenho esperança nos Açores, eu tenho esperança que a nova Jennifer daqui a 20 anos seja uma Jennifer que esteja qualificada, que viva nos Açores melhores, e para isso contamos com todos, mas com todos, porque o problema não é da pobreza, primeiro tem que ser o desenvolvimento económico, e quando tivermos um desenvolvimento económico, como dizia o Dr. Walter Furtado, que cria emprego, que gere riqueza para distribuir a riqueza, e não ser apenas o assistencialismo que foi feito nos últimos 47 anos, com particular incidência nos últimos 27, nós temos que ir para desenvolver os Açores. E desenvolver os Açores passa por uma economia produtiva, passa por sermos um exemplo no mundo nas energias renováveis e podemos ser. Aliás, hoje já se inaugurou um parque de baterias para a acumulação da energia na Terceira.
e, portanto, a geotermia está em franco desenvolvimento também na Ilha Terceira. Em São Miguel temos apostado fortemente, a geotermia em São Miguel é absolutamente extraordinária hoje em dia, portanto, estamos a eficiência energética e, portanto, são tudo setores que nós vamos apostar. Juventude, habitação, famílias, e isto é para os açorianos. Muito obrigada a todos pela vossa presença, pelo excelente painel de convidados que tivemos aqui hoje, nesta noite. Agradeço também aos convidados que estiveram aí na plateia e que nos acompanharam desde o primeiro momento. Foi o debate sobre o futuro dos Açores, um debate promovido pela RTP Açores, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com a Universidade dos Açores, a partir da aula magna da Universidade. Muito obrigada a si também em casa que nos acompanhou. Tenha uma muito boa noite. Até uma próxima oportunidade.